Queridos irmãos, bom dia e a paz do Senhor. Tudo bem? Queridos, nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor mais uma vez e também agradecer a Ele por estarmos aqui nesta manhã. Quero convidá-los a ficarem de pé. Nós vamos orar. Esta escola bíblica dominical estará sendo divulgada nas redes sociais e nós devemos nos comportar bem e também orar para que essa lição bíblica ela venha a trazer a muitos que estão lá fora e que vão nos ouvir e ver algo de especial da parte de Deus, porque o sofrimento é grande. Lá fora, para quem não tem Deus, está sofrendo mais e muito mais mesmo. Se nós, o povo de Deus, estamos com dificuldade, estamos vencendo, graças a Deus, mas quem não tem, né? Então nós vamos orar. Quantos querem oração em nome do Senhor Jesus? Eterno Deus, bendito e maravilhoso Pai, queremos, Senhor, nesta manhã mais uma vez te louvar, te adorar, te agradecer. Pai, muito obrigado por tantos livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. São inúmeros. Ó Pai, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que já chegaram. Muitos outros que ainda hão de chegar. Abençoa, Senhor, nesta manhã, o teu filho que vai ministrar essa lição. Abençoa o pastor Gilberto. Abençoa também, Senhor, a direção da nossa igreja, na pessoa do nosso pastor presidente e também do nosso coordenador geral, pastor Frota, pastora Priscila, e a todos nós que aqui estamos, Senhor, nos abençoa, nos ajuda a entendermos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável a todos os homens. Fica conosco, pois tudo nós te pedimos, no nome de Jesus. Quem crer diz, amém. Graças a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém? Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Então nós vamos continuar. Um bom dia a todos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias num texto por demais conhecido, que é a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. Lucas 15, versículo de número 11. Lucas 15, versículo de número 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Então ele foi e se agregou
a um dos cidadãos Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui morro de fome. Então levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhes direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e ponde-lhe um anel no dedo, sandália dos pés. Trazei e matai o bezerro cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu pai, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Não, ajeita aqui. Aqui, ó. Aqui eu ajeito mesmo. Então, vamos lá. Nós vamos estudar hoje a conhecida parábola do filho pródigo. Muitas vezes, quando a gente estuda esta parábola, a maioria daqueles que vão pregar sobre esta parábola pregam apenas sobre o filho mais novo. E geralmente os nossos estudos, as nossas pregações, elas terminam no filho mais novo. E os tradutores da Bíblia, eles colocam um tema para dividir o que na teologia a gente chama de perícope. São pequenas unidades que, como um todo, formam o texto. E esse nome, esse título, Parábola do Filho Pródigo, não é muito apropriado. A maioria dos estudiosos dizem que foi um termo
que colocaram equivocadamente, porque deram ênfase só ao filho mais novo, quando a parábola tem em vista não apenas um filho. E os estudiosos dizem o seguinte, que nem Jesus chamou de parábola do filho pródigo, porque a palavra pródigo, esbanjador, como é o natural, na língua original, em que foi escrito pela primeira vez o Novo Testamento, quer dizer irresponsável. Então, quando a gente estuda, que faz exegese do texto, a gente começa a depois ver se o texto ele está de acordo com, se o tema está de acordo. E aí os estudiosos têm visto que esse tema não está de acordo. Porque, em primeiro lugar, Jesus fala de um pai que tinha 2 filhos e não apenas de um. E aí eles têm sugerido outros temas, né? O tradutor só deixa porque o povo já está acostumado com esse termo, parábola do filho pródigo. Por exemplo, Timothy Keller, ele sugiro, se você gosta de ler um bom livro, é O Deus Pródigo, porque ele diz que quem gasta que é Deus, quem derrama amor, quem divide a fazenda, quem suporta filho malvado, é Deus. Já o Joaquim Jeremias, que tem esse nome, mas não é português, é um dos grandes teólogos alemães, ele diz que seria a parábola do filho perdido ou a parábola do amor do pai, seria um tema melhor. Eu acho que o tema seria a parábola do filho impenitente. Porque esta parábola, como muita gente esquece, Jesus, quando conta esta parábola, ele não está falando do filho que foi embora, mas ele quer dar uma lição aos fariseus, às pessoas da época e a todos nós, sobre um filho perdido dentro de casa. Então, quando Jesus está falando, nós precisamos ver o contexto, que é o que nós vamos ver agora. O ambiente, quando você vai estudar a Bíblia, você precisa ver qual é o ambiente onde Jesus está, quem são seus ouvintes e o porquê. E o contexto diz que Jesus está pregando, e ele está pregando para os pecadores e publicanos. Era a ralé da sociedade. Aquele povo que não ia nos cultos religiosos. Esse povo está chegando a Jesus Cristo para o ouvir, e esse povo está se arrependendo, e Jesus está ceando com esse povo. E naquela época, cear com alguém significava aceitar aquela pessoa, significava ter comunhão com ele. Não é à toa que a nossa ceia chama-se comunhão. E quando Jesus está com esse público primeiro, número 1, chegam os fariseus e os escribas, o segundo grupo. Diz assim, e murmuravam os fariseus e os escribas e diziam, está aqui a acusação, este recebe pecadores e come com eles. Vamos lá. Este recebe pecadores e come com eles. Vamos repetir? Este recebe pecadores e come com eles. Então, nós temos 2 grupos. Nós temos um grupo de pecador que está ouvindo Jesus, e nós temos um grupo de religiosos que se acham bons. Os escribas, que eram aqueles que copiavam as escrituras, e os fariseus. E eles fizeram uma acusação a Jesus. Este recebe pecadores e come, ou seja, tem aliança com eles. Então esse homem não pode ser verdadeiro.
Se ele recebe pecadores e se ele os aceita, se ele tem comunhão com eles, então este homem não pode ser bom. Então, por conta disso, Jesus agora vai contar 3 parábolas. Jesus agora vai contar 3 parábolas. Ele vai contar a primeira parábola para responder isso aqui. E este recebe pecadores e come com eles. Eles acusaram a Jesus. Então Jesus disse, pessoal, eu vou contar umas historinhas. E pastor Frota, mas o pessoal da arte gráfica aqui, foram muito felizes ao dizer que pequenas histórias, grandes ensinamentos. O método por excelência de Jesus era de parábolas. Porque alguém já disse que a parábola é como um espelho, onde você se vê nela, onde você tem que saber, eu sou o publicano, eu sou o fariseu, eu sou o filho que foi embora, eu sou o filho que ficou em casa, onde é que eu estou nessa história? Porque a parábola exige de nós uma resposta, quem eu sou? Sempre que termina uma parábola, ela exige que eu e você determinemos quem nós somos. Então Jesus vai contar as 2 primeiras parábolas antes de contar uma terceira, para responder aquela pergunta: este recebe pecadores e come com eles. Então, qual é o contexto? Jesus está feliz. Ele diz que o céu está feliz pelos pecadores que estão se arrependendo, mas os fariseus e os escribas não. Eles estão escandalizados, eles estão achando que Jesus é tudo, mas tudo de ruim. Então Jesus vai contar 3 parábolas, começando por 2. Uma é a parábola da ovelha, certo? Perdida. Essa ovelha perdida perdeu-se fora. Diz a Bíblia, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu. Então Jesus conta uma parábola do pastor que tinha 100 ovelhas e que ele deixa no deserto 99 e vai em busca de uma. E quando você vê parábola era tirada do cotidiano. Só que Jesus dava um jeito de fazer com que essa parábola do cotidiano fosse algo que você sabia bem, mas que sabia que daquele jeito que Jesus estava contando, não era costume acontecer. Que nenhum pastor ia se arriscar a deixar 99 ovelhas no deserto, para o lobo ou os bandidos virem roubar, para ir atrás de uma que ele nem sabia se estava viva ou se estava morta. Então, quando Jesus falava essas coisas do cotidiano, que ninguém faria, né, as pessoas ficavam atraídas para ouvir, para saber o que ele queria dizer. Então Jesus conta uma história da ovelha perdida que se perdeu lá fora. Aí quem vai se ver no espelho da parábola? Nessa ovelha perdida lá fora. Aí você já sabe, os publicanos e os pecadores. Quando Jesus disse, um homem tinha 100 ovelhas, e uma delas se perdeu, lá fora, o publicano e o pecador está dizendo, está falando conosco. E aí Jesus diz, o pastor deixa as 99, e o povo, que é isso? Que história é essa? E aí Jesus diz, e vai atrás daquela que se desgarrou, e achando-a, coloca nos ombros, e traz feliz, e faz uma festa, e aí naquela festa tem comida, sempre as parábolas vão terminar com comida. E da próxima aula em diante, né, quando a gente transformar isso aqui numa revista, nós vamos colocar as perguntinhas para os irmãos responderem. Né? Por que termina em comida? Porque cada uma vai terminar em comida? Porque o povo fez uma acusação, este recebe e come com os pecadores. Aí Jesus vai dizer que o pastor faz uma festa, e aí ele diz, pronto, terminou esta parábola, Jesus Cristo agora vai para a segunda. Ele diz que uma mulher tinha uma
moeda. Naquela época as mulheres recebiam um dote, e nesse dote era uma espécie de cordão ou uma tiara, na época do casamento, e esse cordão era feito de várias moedas, ou essa tiara era feita de várias moedas. E aquilo tinha um valor sentimental. E só prestava, só se usava, se tivesse todas as moedas. Se uma se perdesse, ou o cordão ou a tiara, perdia todo o valor. Então Jesus disse que uma mulher perdeu uma moeda dessas, uma moeda caiu ou da tiara, ou caiu do cordão, e ela perdeu, e agora ela fica atribulada, porque era do casamento dela, e ela precisa daquela moeda para completar aquela joia que tem tanto valor sentimental. E aí Jesus disse que esta moeda se perdeu dentro de casa, e a mulher varre a casa inteira, e como ela era muito pobre, ela tem que acender a luz, porque não tinha janela. E quando ela encontra, chama as amigas e termina em festa. Mas era um filho que estava perdido dentro de casa. E Jesus está já começando a dar uma alfinetada, e dizendo, olha, tem gente que está perdido lá fora, mas tem gente que está perdido dentro da igreja. Jesus está dizendo, olha, vocês, fariseus, estão perdidos dentro do templo, perdidos dentro da sinagoga, vocês não aprenderam quem é o Pai de vocês não conhecem quem é o Pai de vocês não se alegram pela salvação dos perdidos, vocês estão com raiva, vocês estão mais preocupados com obedecer mandamentos religiosos do que ver o mundo transformado, então vocês são os meninozinhos que estão perdidos dentro de casa. Então Jesus conta uma parábola para dizer que tem gente perdida fora. Mas Jesus conta uma parábola para dizer que tem gente perdida dentro de casa. Aí ele vai para a terceira parábola. É como se ele dissesse, vocês não entenderam não? Pois agora eu vou contar a parábola de um pai que tinha 2 filhos. Um que se perdeu lá fora e um que estava perdido dentro de casa. É tanto que você vai ver nesses 2 filhos, que o pai sempre vai atrás deles. Que o que foi embora, o pai está esperando no portão, e quando o pai o vê de longe, o pai corre para tentar recebê-lo, para recebê-lo. E o outro, quando chega, fica do lado de fora, também não quer entrar na festa, e quem sai é o pai, e diz, meu filho, entre. Então são 2 filhos perdidos, um dentro de casa e um fora de casa. E no final nós vamos ter que saber assim, que tipo de gente nós somos, que tipo de filho nós somos. Se nós somos aqueles que já enfiamos o pé na jaca, se nós somos aqueles que já pecamos demais e fomos lá para o mundão e a gente um dia se converteu de verdade, ou se nós somos aquele filho que está perdido dentro de casa. Mas seja qual foi, o pai está procurando. Então, o propósito da parábola, quando a gente vai procurar saber, nós já vimos que Jesus tenta responder. E, em primeiro lugar, ele vai revelar a alegria do pai pelo retorno dos perdidos. Aí, em todas as parábolas, elas vão ter uma festa. Quando o pastor acha a ovelha, ele faz uma festa. Quando a mulher acha a moeda, que completa o seu colar, ela dá uma festa. Quando o pai recebe o filho, ele dá uma festa. Então Jesus está dizendo, vocês estão com raiva. Fariseus e escribas, vocês estão muito chateados, porque eu estou recebendo as pessoas que estão perdidas e que se arrependem, e que eu as recebo e tenho comunhão com elas. E vocês eram para ter a mesma coisa, mas vocês estão chateados. Então Jesus vai mostrar que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Jesus está dizendo, olha, lá no céu tem alegria, mas aqui vocês estão com raiva. O meu pai está feliz, mas vocês estão zangados. Então, uma das grandes lições desse texto é que a gente deve se preocupar como está o pai e não como está o povo. Porque muitas vezes, para alegrar o povo, a gente entristece o pai. E muitas vezes, a gente, para alegrar o pai, tem que entristecer o povo.
E aí Jesus conta. O segundo motivo é aquele que nós já vimos. É responder àquela acusação. Este recebe pecadores e come com eles. Então, muitos anos a gente pensa que Jesus está pensando primeiramente no filho que foi embora. Mas Jesus está, com estas parábolas, respondendo a uma acusação. Olha o que o Joaquim Jeremias diz. Portanto, a parábola do filho perdido, que é como ele chama, não é um anúncio das boas novas aos pobres, mas a justificação da boa nova perante seus críticos. Então ele está dizendo, olha, ele vai justificar o porquê que ele está pregando o evangelho e ganhando almas. E aí ele diz assim, a justificação da boa nova torna-se censura e apelo aos corações críticos. Ele está dizendo que Jesus foi censurado pelos escribas e fariseus, e agora Jesus vai censurá-los com essa série de parábolas, dizendo, olha, vocês eram para estar como meu pai, vocês eram para estar iguais a mim, alegres e felizes pelo retorno dos pecadores, mas vocês não estão felizes. E aí a pergunta é, a parábola é dirigida a quem? Certo? Porque por muitos anos a gente pensou que a parábola fosse dirigida só aos pecadores. Mas esta parábola é para responder a esta pergunta. Este recebe pecadores e come com eles. Pecadores renitentes. E aí a interpretação da parábola. Esta é uma parábola com 2 seções. Diz assim, certo homem tinha 2 filhos. Então não é a parábola do filho, mas a parábola dos filhos. Então nós já vimos que quando Jesus conta a parábola, ele tem, de um lado, ele tem fariseus e escribas, do outro lado, ele tem publicanos e pecadores. E Jesus conta a parábola de algo comum, de um pai que tinha 2 filhos, mas de um pedido incomum. De um filho mais novo, disse, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu por eles os haveres. Naquele mundo, ninguém pediu uma coisa dessa. No mundo patriarcal, onde o respeito ao pai é muito grande, ninguém chegaria para um pai, em vida, e diria, pai, me dê os bens que me pertencem. Oi? Isso. E ainda por cima, sendo o caçula. Mas Jesus, quando diz essas coisas, diz para chocar. Jesus, ele faz assim. Ele diz, pessoal, é como um homem atravessando a pista, e que de repente vem um ônibus cheio de pecadores, e ele quer pregar o evangelho para aqueles pecadores. E aí, ele espera o ônibus vir, quando o ônibus vem, ele corre para o meio da pista. Aí todos nós estávamos aqui e dizemos assim, rapaz, esse homem é doido. Quem é que vai pregar o evangelho para um monte de pecadores, e está ali esperando, e de repente o ônibus vem, e esse homem vai para frente, esperando que o ônibus pare. Todos nós aqui diríamos assim, rapaz, esse estilo de pregação aí é doido. Esse homem aí surtou. Então, quando Jesus conta as coisas, ele conta de uma maneira que a pessoa possa dizer assim, espera aí, deixa eu ver que doidice é essa, que doideira é essa, deixa eu ver o que acontece, que era para chamar a atenção das pessoas. Ele não tinha os recursos que nós temos hoje. Então, o que acontece? Fazer um pedido daquele ao pai era mais ou menos assim, pai, faz tempo que eu espero que o senhor morra, mas o senhor até agora é forte, o senhor não morreu e eu estou cansado
de esperar a sua morte. Porque naquela época só podia haver a divisão após a morte do pai. O pai podia dar os bens a um filho em vida, mas aqueles bens ficavam na mão do pai até a morte do pai. Então o filho tinha tudo, mas só podia vender quando o pai morresse. É por isso que o pai disse: filho, tudo que eu tenho é teu. E aí, o que acontece? Certo? Aquele homem está dizendo: pai, olha, eu estou cansado, o senhor não quer morrer, e eu quero meus bens logo, porque eu cansei, eu não quero nada com o senhor. É como muita gente diz hoje: eu não quero nada do senhor, eu só quero os bens. E aí o Talmud, que é um livro de comentário dos judeus, os judeus têm um livro chamado Talmud, e esse livro, ele tem uma parte que é de comentários e outra parte que é de textos. E no Talmud diz assim: 3 gritam e não são atendidos. Os rabis ensinavam: aquele que tem dinheiro e o empresta sem testemunhas. Em segundo lugar, aquele que adquire um senhor, ou seja, em Israel, quando você perdia todo o dinheiro, você se vendia como escravo para poder ter alimento para você e para a família e para não morrer de fome. E aquele que transfere as suas propriedades a um filho durante a vida. Ou seja, o pedido desse menino jamais seria atendido. Mas na história de Jesus, o pai faz o que ninguém faria. O pai faz o que ninguém faria. O pai, aí é por isso que o povo fica olhando e diz assim: espera aí, rapaz, que história é essa? Que pai é esse? E é um pai que muitas vezes nós não conhecemos. O que tem de gente perdida dentro de casa que não conhece o pai, que não conhece o pai que tem, que o pai que eu tenho, que o pai que você tem é completamente diferente de todos os outros. E diz assim: e o pai repartiu entre eles as suas propriedades, os seus haveres. Só que haveres, no original grego, é bios, é vida. Aí você pega o dicionário e tem assim: vida, bens, propriedade. Porque naquela época você dá a sua propriedade, você partir a sua propriedade, era tirar um pedaço da sua vida. Não era, o filho não estava pedindo ao pai simplesmente dinheiro. Estava pedindo que o pai lhe desse a sua própria vida. Então ele não está fazendo um pedido qualquer. O pai está fazendo o maior sacrifício. É como se o pai dissesse: meu filho, aqui está toda a minha vida. Eu recebi isso aqui do teu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim, e agora você quer rachar. Você não vê que você está acabando com a minha vida? E aí, o pai resolve dar. E aí você começa a perceber que aqui tem a trama da salvação. Aquele que dá a vida. E aí, o irresponsável modo de vida do filho mais novo. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá se expôs seus bens, vivendo dissolutamente. Quando um filho fazia aquilo, naquela sociedade, ele era odiado. Por isso que ele vai para bem longe, porque ele era banido. As pessoas, ninguém queria mais ele ali, porque ele havia desrespeitado o pai. As pessoas o iriam apedrejar. Ele podia ser morto em qualquer lugar. Ele era persona non grata. Então o que ele faz? Ele pega tudo que o pai deu, que era ovelha, terra, gado, e ele vende, e vende muito aquém, porque ele está com pressa, porque ele está querendo ir o mais distante daquele lugar, porque ali está todo mundo olhando ele com a cara torcida. E aí imediatamente ele transforma a fortuna do pai
em dinheiro. E aí ele vai embora. E diz a Bíblia que ele viveu dissolutamente, que é assotos, ou seja, sem poupar, dissolutamente, mas principalmente irresponsavelmente. Porque quando eu e você gastamos irresponsavelmente, nós estamos vivendo dissolutamente. Aí vem as consequências da escolha do filho mais novo. A conta chegou. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e começou a passar necessidade. Eu sempre digo o seguinte: qualquer um de nós aqui pode chegar no melhor restaurante de Fortaleza, ou de Paris, ou do mundo, e dizer assim, garçom, e o garçom vem, e a gente diz assim, eu quero o prato mais caro. E a gente pode dizer, e eu quero convidar o pastor Frota, eu quero convidar o pastor Pedro, e eu quero convidar os irmãos aí para um restaurante. Puxa, o pastor Gilberto está bem. E aí você pode comer a noite toda, e os garçons dizem, rapaz, mas pelo amor de Deus, está comendo, e diz assim, rapaz, olha, e não só para os irmãos aqui, mas para todas as pessoas que estão aí, nós vamos pagar. Pode botar aí, garçom, à vontade. Pergunto, qualquer pessoa pode fazer isso? Sim ou não? Deus me livre. Pode ou não pode? Pode, meu. Certo? Pedir, mandar, você pode. Certo? O que eu digo, o problema é quando a conta vem. Certo? O problema é quando a conta... Eu posso chegar lá e dizer assim, rapaz, bote aí comida para mim, pastor Pedro. Eu posso convidar todos vocês para almoçar depois daqui. Mas não vou convidar, não. Certo? Só que, e eu posso chegar no restaurante e dizer assim, enquanto a conta não vier, eu posso dizer, olha, traga aí suco do melhor para todo mundo aqui. Pode botar o prato que cada um quiser. Foi o que esse rapaz fez. Eu sempre digo, quando eu estou evangelizando, eu digo, meu filho, porque a pessoa diz, pastor, eu não posso pecar não, eu não posso adulterar, eu não posso ir para a festa. Eu digo, pode sim, pode, você pode pedir o que você quiser no restaurante da vida. O grande problema é quando vier a conta, que a gente olha assim, ou coisa ruim, é quando o garçom traz aquela conta, é tanto que ele traz fechada, que é para você não morrer do coração. Quando você abre assim, você diz, oh Jesus. Oh, Jesus. Então, agora, aquele menino gastou tudo, pediu tudo, ele só metia a mão no bolso e tirava, mas agora a conta chegou, como chega para todo mundo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Agora ele vai para o fundo do poço. Porque parece que a gente só aprende quando está no fundo do poço. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E ele o mandou para os seus campos a guardar porcos. Uma maneira educada no Oriente Médio de você dizer não a alguém que está te importunando é você mandar ele fazer uma coisa que você tem certeza que ele não vai fazer. Sendo aquele homem judeu, o judeu não comia porco. O judeu tem o porco como um animal imundo. Então, um judeu jamais trabalharia para porco. Então, os patrões, querendo se ver livre daquele homem, diziam assim, então vai trabalhar cuidando dos meus porcos. Porque tinha certeza que ele não iria. Mas uma coisa, eu aprendi nesses meus 37 anos de crente. Nunca diga não quero, não posso, não vou e não faço, porque acaba querendo, indo, fazendo e desejando. Tudo que a gente diz, nunca faço, tenha cuidado que um dia você vai acabar fazendo. Não vou, tenha cuidado que vai acabar indo. Não quero, tenha cuidado que vai acabar querendo. Esse rapaz aqui nunca. Se perguntassem para ele, um dia me perguntaram numa aula, eu estava fazendo a primeira faculdade, e o professor não tinha preparado a aula, e ele veio e disse, pessoal, se tivesse um ladrão dentro da casa de vocês,
e vocês tivessem uma arma de fogo debaixo da cama, o que vocês fariam? Aí eu já fiquei com raiva, porque eu vi que ele não tinha preparado a aula. E ele começou a perguntar para os alunos. Eu disse: Senhor, tomara que ele não me pergunte, porque eu já estou no osso, não era nem na carne. E ele começou a perguntar, e os alunos diziam assim: eu orava. Aquele que era crente mais brabo, como nós dizemos no Ceará, dizia: eu metia a bala, estava dentro da minha casa. Quando ele perguntou: Gilberto, eu disse: professor, o senhor devia ter preparado a aula e não vindo com essa história. Eu disse: a segunda coisa é que a gente só sabe na hora. Porque na hora tem gente que é frouxo e vira corajoso para defender a família. Tem gente que é corajoso e vira frouxo. Então a gente só sabe na hora, porque nenhum de nós se conhece diante do perigo. Aí ele ficou assim. Então, esse rapaz aqui, ele imaginou, e antes ele dizia: comer porco nunca, trabalhar para porco piorou, mas eu e você não sabemos as voltas que a vida dá. E aí, agora, ele arrumou um emprego, ele disse: topo. E aí, lembra do que eu disse? Jesus vai sempre dizer coisa que ninguém faria, para chamar a atenção dos ouvintes. E agora aquele homem, os ouvintes judeus dizem assim: mas esse menino judeu vai trabalhar para porco. Com fome, meu amigo, você trabalha para qualquer coisa. E aí diz assim: e ali desejava ele fartar-se das alfarrobas. Alfarrobas era uma planta chamada alfarrobeira, era uma vargem, tipo de um chifre, meio adocicada, que na época da grande seca, na época da estiagem, você tirava e dava para os bichos. É como aqui no Nordeste, que o pessoal pega aquelas palmas, tira os espinhos, e quando os animais estão morrendo de fome por causa da seca, eles colocam. Então, a alfarrobeira, a vargem, ela era chamada pelos rabis de comida da miséria, ou seja, quando Israel estava na miséria, da miséria, da miséria, é que eles se alimentavam daquilo. Então diz que aquele homem desejava comer isso, mas ninguém lhe dava nada. Então ele agora está no fundo do poço. E o Luiz Saião, ele diz assim, que aquele homem agora começou a pedir esmola. Filho de um pai rico, pedindo esmolas. E o Jeremias diz que ele roubava para poder comer, porque já que ele pedia e ninguém lhe dava nada, a única maneira de sobreviver era roubando. Ou seja, um judeu que aprendeu a Torá, a lei de Deus, desde o começo, agora está cuidando de porco, agora está quebrando toda a lei de Deus, agora está cometendo todo tipo de pecado. Agora está no fundo do poço. E eu acredito que ele se tornou escravo. Naquela época era muito comum você, quando não tinha o que comer, você dizer assim: eu trabalho para você simplesmente pelo pão. Por que que eu acredito assim? Porque a Bíblia diz que o pai colocou nos seus pés uma sandália, um sapato. E naquela época, quem andava de sapato ou de sandália era livre. Porque os escravos, você conhecia quando uma pessoa era escravo, porque ele andava descalço. Então é bem possível que esse homem tenha chegado ao fundo do poço e dizer assim: patrão, eu trabalho para o senhor só pela comida, só pelas vargens que o senhor dá aos porcos. E aí, agora quando ele está no fundo do poço, ele agora vai se converter. A conversão, ela tem 3 etapas: a compreensão, o intelecto, a emoção. Primeiro, a pessoa compreende o caminho errado. Segundo, a pessoa sente por estar errado. E terceiro, ela toma uma decisão de sair do caminho errado. E aí nós temos aqui o aspecto intelectual. Então, caindo em si. Aquele rapaz agora, eu digo que a dificuldade da vida é o breque de Deus. Se não fosse essas tribulações, aquele rapaz tinha morrido na brincadeira.
tinha morrido fazendo o que não prestava. Mas Deus, que é bom, bota um breque. E a gente pensa que a pandemia é uma desgraça. A gente nem sabe que é o breque de Deus. É Deus dizendo, olha, eu boto um vírusinho aí eu paro vocês. Com um vírus, vocês não vão mais para a igreja, com um vírus, vocês não vão mais para o bar, e vocês ainda fazem questão de fazer a propaganda, fiquem em casa, de graça. E aí, diz assim, e caindo em si, agora na hora da dor, ele caiu em si. Agora, é como se ele estivesse vivendo um sonho, e agora o sonho dele se transforma num pesadelo. Ele caiu em si e disse, quantos trabalhadores do meu pai? Veja que ele, provavelmente ele é escravo, está trabalhando para alguém, e ele se compara, ele diz, porque agora ele já não se acha mais filho. E ele diz, olha a diferença entre os trabalhadores do meu pai e os trabalhadores desse homem. Os trabalhadores do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui pereço de fome. Então ele agora começa, quando ele está em casa, ele está olhando o mundo. Quando ele está no mundo, aí ele vê o Pai. E a gente só conhece a Deus quando a gente está lá fora. Quando a gente está longe, quando Deus se alonga. É por isso que eu sempre digo, Deus de vez em quando, Deus faz com que eu e você deixemos de o sentir. E aí a gente começa, quando você começa a deixar de sentir a inspiração de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus, aí é que nós vemos o valor que Ele tem. É quando você chega num culto e não sente, é quando você vai orar em casa e não sente, é quando você está vivendo e parece que está tudo seco. Aí, de repente, você vem a um culto, os irmãos estão cantando, o pastor Frota está pregando, e você começa a sentir, você diz, oh Pai, muito obrigado, eu já estava desesperado, pensando que o Senhor não olhava mais para mim. Aí você começa a valorizar a presença de Deus. Aí o aspecto psicológico, ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu. Isso aqui quer dizer pequei contra Deus, mas o judeu jamais diz o nome de Deus. Então isso aqui é um eufemismo, ele suaviza. Então ele vai dizer, pequei contra o céu, porque ele jamais iria dizer, pequei contra Deus. E diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele sabia que ele não tinha mais direito nenhum. E aí você vai ver, como o pastor colocou, pequenas histórias, grandes ensinamentos. Isso aqui é a doutrina da graça. Porque quando ele disse, pai, parta a fazenda, o pai dividiu a fazenda, era 3/3. O filho mais velho, por ser o primogênito, tinha direito à porção dobrada. Então, 2/3 era do filho mais velho. Só que ele só podia usar quando o pai morresse. 1/3 o filho levou. Então ele não tinha mais nada. E quando Deus faz uma coisa, se você não tem nada, isso chama-se graça. Favor imerecido. O pai era para dizer, meu filho, o que você tinha, você já levou. Porque hoje nós temos um monte de crente dizendo, pai, eu reivindico. Pai, eu exijo. Que história é essa? Pai, em nome de Jesus, eu quero exigir. Que história é essa? Você já vendeu tudo que tinha, você já gastou tudo que tinha. O que Deus faz agora na minha vida e na sua, faz por meio da graça. Faz por meio da graça. Nós já jogamos fora tudo. Lá em Adão, nós jogamos fora todos os direitos que nós tínhamos. E agora, se Deus faz alguma coisa, faz porque Ele é bom. Então, é por isso que o filho mais velho não entende. O filho mais velho chega e diz assim, como é que esse aí chega, agora, ele não já gastou tudo? E o que tem aí é meu, e eu não estou disposto a dividir com ele. Certo? Então, agora o pai, agora vai falar do aspecto volitivo, que é a vontade. Então, no verdadeiro arrependimento tem o intelectual, quando a pessoa entende que está errado. O emocional, quando a pessoa diz assim, meu Deus, como é que eu tive coragem de fazer aquilo?
quando a pessoa sente tristeza pelo pecado. E o volitivo, quando a pessoa toma uma decisão, eu vou mudar. E eu sempre faço a parábola assim. É igual alguém que apanha um ônibus para ir para Manaus. E aí, no meio do caminho, ele descobre que o ônibus está indo para o Rio Grande do Sul. Alguém está no ônibus dizendo, próxima parada, Rio Grande do Sul, próxima parada, Rio Grande do Sul. E ele diz, espera aí. Pela fala do homem, ele descobriu que pegou o ônibus errado. Aí como é que ele vai se sentir? Alegre ou triste? Vamos lá. Se não, vou botar o nome aqui, cemitério. Mas aqui não é um cemitério. Vamos lá. Ele vai ficar triste ou feliz? Triste, pastor Frota é crente. Triste. Isso é o aspecto do arrependimento. É você descobrir, eu peguei o ônibus errado. Mas você não vai ficar dentro daquele ônibus. Você vai dizer ao motorista, pare aí que eu quero pegar o ônibus certo. Então é isso que faz a conversão. É isso. Aquele menino descobriu, eu estava no caminho errado, eu fiquei triste por estar no caminho errado, mas eu vou andar no caminho certo. Porque muita gente chora, vem aqui na frente, se arrepende, já gastou não sei quantos sapatos, não sei quantas sandálias, de tanto vir à frente para o pastor Teixeira, o pastor Frota, os pastores orar, para tudo que é pregador orar, mas ele nunca mudou de vida. E vai continuar gastando sapato. Aí agora a imprevisibilidade do pai. Lembra que naquela aldeia todo mundo está querendo pegar aquele rapaz pelo pescoço. Todo mundo está querendo matá-lo. Mas o pai está esperando ele no portão para ver o seguinte, se alguém quiser matar eu, defendo, porque pai é pai. Ele está todo dia, um dia esse menino vai voltar. E eu não quero que ninguém o pegue lá na entrada da aldeia. E diz assim, vinha ele ainda longe. Quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Naquela época, nenhum cidadão digno corria. Porque uma das maiores vergonhas no mundo antigo era um homem mostrar suas pernas. Principalmente se ele já fosse um ancião. Mas esse homem aqui não está nem aí para as convenções sociais. Porque muitas vezes a gente perde uma alma, porque a pessoa vem e muita gente diz assim, certo. Então, oh glória a Deus. Agora, disse ele ao pai, e o pai não quer nem saber. Aí o pai disse porém o pai ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa, era veste festiva, era uma alta distinção, o pai está dizendo, você é um hóspede de honra, um anel, o anel naquela época era como se fosse um cartão de crédito, que era o anel onde o pai assinava, então quando o pai ia comprar qualquer coisa, o pai carimbava com o anel, então o pai dá um anel para aquele rapaz, significa dar a ele direito de ele comprar o que quisesse. E sandália, dizer, você não vai ser mais escravo, você agora vai ser meu filho. Mas a parábola não é para esse rapaz. A parábola é para responder o quê? Aquela acusação. Aí tem a atitude do filho mais velho. E geralmente nós paramos aqui. E começaram a alegrar-se. Mas Jesus não parou. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E voltava a aproximar-se da casa, a ouvir as músicas e as danças, então ele não era um evangélico, porque naquele tempo tinha música e dança. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai o mandou para o seu campo, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Aí o pai primeiro saiu para encontrar o primeiro filho. Agora o pai vai sair para encontrar o segundo filho. Aí diz assim, o mais moço deles disse a seu pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Então o pai, primeiro, sai para encontrar esse aqui. Mas o que acontece? Qual foi o primeiro pecado do filho mais velho? Foi a omissão. Naquela época, quando um filho mais velho, ele era o primogênito, o que ele ia fazer? Ele
dizia assim: irmão, vem cá. Rapaz, você está louco, você vai tratar o papai assim? Todo mundo vai querer te matar. Então, era a obrigação do filho mais velho chamar o irmão e mostrar o seu erro. Mas como ele é malvado, ele se cala, porque ele está dizendo, se ele pedir a parte dele, o pai vai ter que dar a minha. Eu não quero ter peito de pedir, eu não estou gostando do meu pai, mas eu não tenho peito de pedir. Mas ele pedindo, eu fico calado e acabo recebendo. Então, muitas vezes nós cometemos o pecado da omissão. E aí o que acontece? O segundo pecado dele foi recusar-se a entrar na festa. Como o filho mais velho, ele era o anfitrião. Então ele tinha que deixar o pai sentado numa cadeira e ele tinha por obrigação de ir cumprimentar pessoa por pessoa que estava ali na festa, mesmo que ele tivesse com raiva. Depois ele resolveu os problemas com o irmão, mas naquela hora ele era o dono da casa e ele tinha que representar o pai, porque senão causaria o maior vexame ao pai. Então o que acontece? E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-la. Agora o pai está atrás do filho mais velho. Agora o pai está atrás do filho que está dentro de casa. E hoje Deus está atrás de filhos que estão dentro de casa. Aí agora o filho vai se mostrar quem é. Eu vou já terminar. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo. E a palavra sirvo aqui é duléu. Sirvo como escravo. Ele está dizendo em outras palavras: eu sou um escravo. O Senhor me tratou como escravo. Nunca me deu nada. Por isso que ele joga na cara do pai. Nem um cabrito. Porque ele estava ali, mas não estava gostando. E nós temos um monte de gente dentro da igreja que está com Deus, mas não está muito feliz. Está com Deus com medo de ir para o inferno. Está com Deus dizendo assim: rapaz, eu conheço o evangelho, se eu for me desviar, eu vou para o inferno. Mas não estou muito feliz, não. E aí ele diz assim: sem jamais transgredir a tua ordem. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com meus amigos. Está dizendo, tu te alegra com o teu filho, mas nunca me deu um cabrito. E eu sou tratado aqui como escravo. Aí a rejeição do irmão pelo filho mais velho. Vindo, porém, esse teu filho, ele está dizendo, estou fora dessa família. O senhor é pai dele, não meu. Eu sou aqui escravo. Você quer ver alguém se mostrar quem ele é, pise no pé dele. E agora ele está dizendo, aquele lá que é teu filho, a família é o senhor, é tu e ele não trata mais o pai como senhor. A família é tu e ele, é o teu filho. E aí agora os fariseus estão começando a endoidar. Estão começando a dizer, ele está falando conosco. Ele está respondendo a nossa pergunta. Né? Aí diz assim, quem desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar um novilho cevado. A mesma coisa que Jesus está fazendo. Vinha as prostitutas, vinha os pecadores, e Jesus está servindo alimento e se alegrando. Aí, a maneira como o pai trata o filho mais velho. Então lhe respondeu o pai, meu filho. E a palavra aqui é teknon, quer dizer, meu filhinho, meu menino. Tu sempre estás comigo, e tudo que é meu, é teu. O pai está dizendo, olha, tudo que tem aqui é seu. Basta você esperar um pouquinho que eu morra, que você vai herdar tudo. Nada pertence a esse menino, tudo é teu. Aí a explicação da necessidade. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Aí o judeu está ouvindo. Porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí você vai ver que essa parábola não responde, que é para a gente terminar, não responde se o filho entrou ou não. Porque Jesus fez isso de propósito. Para que eu e você pensemos, ele entrou ou não? Ele ouviu o pai ou não? Um nós sabemos que voltou, o outro não. E como a parábola é um espelho, eu e você temos que nos perguntar, se fosse eu entraria? Então, a parábola fica sem conclusão para que a gente possa responder. É como o livro de Jonas. Deus diz, Jonas,
Não devo eu ter piedade de Nínive, que tem mais de 140, mais de 120 mil pessoas? E aí não tem resposta. É Deus perguntando, devo ou não devo? E aqui Jesus termina dizendo, qual é a tua resposta, Gilberto? Qual é a tua resposta, igreja? Você vai entrar na festa ou você vai continuar do lado de fora? Que Deus abençoe. Amém. Que ensino, hein? A gente vai tirar 5 minutos de intervalo, só para ir no banheiro. Quem quiser tomar água, a gente vai soltar o cronômetro regressivo. Tivemos um pequeno atraso, faz parte, tá? Que Deus abençoe.